O apóstolo Paulo, o veterano missionário, pregador, pastor e plantador de igrejas, o maior de todos da história do cristianismo, estava preso em Roma. Não como queria chegar na capital do império para ser recebido pela igreja de Roma, compartilhar a palavra com aquela igreja e por ela ser enviado à Espanha, mas chegou algemado, prisioneiro. Mas a frustração de seu projeto não significou frustração do projeto de Deus. Deus não erra, Deus não falha. Os planos de Deus são perfeitos e não podem ser frustrados. Paulo chega em Roma preso e, em virtude disso, a igreja foi mais encorajada a pregar. Por causa disso, ele pôde testemunhar o evangelho para a guarda pretoriana, a guarda de elite do imperador Nero. Por esta causa, não podendo ele percorrer os rincões do Império Romano, ele escreveu cartas desta primeira prisão, como Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aqui está a gloriosa doutrina da salvação. Alguns acham que a salvação é uma conquista das obras. É uma medalha de honra ao mérito, é um troféu que o homem ostenta em virtude dos seus merecimentos, dos seus predicados morais, das suas boas obras. É como se a salvação fosse a recompensa do esforço humano, do trabalho humano. Como se o homem pudesse abrir o caminho da terra ao céu, como se o homem pudesse construir a sua própria salvação pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias obras. É claro que este viés, esta hermenêutica, este entendimento está equivocado. Porque se o homem pudesse ser salvo pelas suas obras, ele estaria, de fato, cumprindo toda a lei, porque a lei requer perfeição absoluta. É por isso que a Bíblia diz que maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para cumprir, e ainda diz que se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Não que a lei não seja boa, justa, espiritual, sim, ela o é. O problema é que nós somos pecadores. Nós não conseguimos observá-la, obedecê-la, cumpri-la. Desta maneira, a salvação jamais poderia ser pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém é justificado diante de Deus. Há uma segunda vertente, uma segunda linha de raciocínio. Aqueles que acreditam que a salvação é uma parceria entre nós e Deus. É o sinergismo. Deus faz uma parte, nós fazemos outra parte, e isso resulta na nossa salvação. Mas também esta corrente não tem amparo nas Escrituras. A salvação, na verdade, é uma obra exclusiva de Deus, monergística de Deus. Deus a planejou, Deus a executa, Deus a consumará. De tal maneira que nós não somos salvos pelas nossas obras, nós não somos salvos em parte pelas nossas obras e em parte pelo dom de Deus, mas somos salvos exclusivamente pela graça, mediante a fé. Este é o grande estandarte do cristianismo.
Este é o grande divisor de águas do cristianismo para quaisquer outras vertentes religiosas do mundo. Em outras palavras, a salvação não é uma construção humana. A salvação não é uma oferenda da religião. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Então, o apóstolo Paulo vai nos ensinar em Efésios 2:8 que pela graça sois salvos, mediante a fé. É claro que a fé é a causa instrumental e não a causa primária, a causa essencial, fundamental da nossa salvação. Somos salvos por aquilo que Cristo fez por nós, não pelas nossas obras para Deus, mas pela obra de Deus por nós. É o sacrifício de Cristo na cruz que nos garante a salvação. Ele, o Filho de Deus, sendo inculpável, tomou sobre si os nossos pecados. Sendo ele santo, 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 foi feito pecado por nós. Sendo bendito eternamente, se fez maldição por nós. Ele que não cometeu pecado, que não havia dolo em seus lábios, que até mesmo seus inimigos tiveram que reconhecer que ele era inocente, ele tomou sobre si o nosso pecado. Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi moído, ele foi ferido, ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. O que prendeu Jesus àquela cruz não foram os pregos, ele se entregou por amor. O Pai o entregou por amor e ele morreu, diz a Escritura, pelos nossos pecados. Isto é graça. Graça é um dom de Deus, inefável, incomprável e merecido. Este dom é dado não a quem merece, mas a quem precisa. Permita-me ilustrar o que é graça. Em 1978, eu escutei um sermão em Campinas. E o pregador, pastor Nilson Fanini, na época, pregando sobre o texto de Efésios 2:8, falou-nos o que é graça. Eu estava no primeiro ano do seminário naquela ocasião, na cidade de Campinas. E ele contou o fato de um homem que começou a cuidar de crianças vulneráveis, vivendo em lugares de risco, em extrema carência e pobreza. E ele começou a ensinar essas crianças, a cuidar delas. E, em particular, observou que uma criança chegava sem roupas devidas, descalço, carente de todos os cuidados básicos. E um dia esse professor resolve ir a uma loja, comprar roupas, calçados, materiais escolares, e começa a subir uma encosta, pois morava esta criança no alto de um dos morros do Rio de Janeiro. E esta criança, ao ver aquele professor subindo, sem saber que aqueles presentes e pacotes eram para ele, cobiçando-os, lançou uma pedra sobre aquele homem que subia. A pedra atingiu sua cabeça, ele caiu praticamente desmaiado, sangrando. E aquele menino catou aqueles presentes e foi para casa. O professor, logo que melhorou dos ferimentos, no outro dia, foi à loja, comprou novos presentes. E começa a subir novamente as encostas.
chega até o local onde morava o menino e bateu a porta. O pai, constrangido, veio atender. E o professor disse: eu vim trazer esses presentes para o seu filho. Consternado, o pai disse: o meu filho não merece esses presentes. Foi o meu filho que feriu o senhor quando o senhor subia para cá. Ele não merece esses presentes. E o professor respondeu: verdade, ele não merece, mas ele precisa. Isso é graça. Eu não mereço a salvação e Deus me concedeu a salvação. Eu não mereço, mas eu preciso. É graça. Graça é aquilo que Deus nos dá e nós não merecemos. Ele perdoa os nossos pecados e nós merecemos o juízo. Ele nos oferece a vida eterna e nós merecemos a condenação. Ele nos franqueia o seu amor e nós merecemos a sua ira. Ele nos dá de graça o céu e nós merecemos o inferno. É graça. É só graça. Não a quem merece. Não a quem tem créditos. Não a quem trabalhou para receber uma medalha de honra ao mérito ou um troféu. Não. Salvação não tem mérito humano. Salvação é uma obra exclusiva de Deus. Pela graça, sois salvos. Esta é a causa fundamental da nossa salvação. Jesus morreu pelos nossos pecados. O apóstolo Paulo, tratando desta matéria disse o seguinte: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Isto é graça, pura graça, maravilhosa graça. Mas a pergunta agora é: como é que eu posso me apropriar desta salvação que nos é oferecida gratuitamente? Qual é a causa instrumental dessa salvação? O apóstolo Paulo responde: pela graça sois salvos mediante a fé. A fé apropria-se do presente. A fé é a mão estendida de um mendigo para receber o presente de um rei. A fé é a chave que abre este tesouro de riquezas inesgotáveis, contendo para nós eterna herança, bendita herança, gloriosa herança, as riquezas insondáveis de Cristo, a nossa eterna redenção. Você não é salvo por causa da sua fé. Você é salvo por Cristo. Mas você se apropria da salvação em Cristo pela fé, mediante a fé. A fé é a causa instrumental, onde você recebe este presente de um rei e se apropria dele. Pela graça sois salvos, mediante a fé, disse o apóstolo Paulo. Agora, Paulo vai dizer que a salvação, nem mesmo a fé, pertencem a nós, tem sua origem em nós. A própria fé é um dom de Deus. Aliás, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ele estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, pois aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, a própria fé é um presente de Deus. É Deus quem dá o arrependimento para a vida. É Deus quem dá a fé salvadora. É Deus quem regenera. É Deus quem justifica. É Deus quem santifica.
É Deus quem glorifica. A salvação de A a Z, de alfa a ômega, é uma obra de Deus. É ação de Deus. É presente de Deus. Então, nós temos como causa fundamental a graça. Nós temos como causa instrumental a fé. Aí Paulo prossegue e diz o seguinte: não de obras, para que ninguém se glorie. Porque se a nossa salvação fosse construída pelas nossas próprias mãos, pelas nossas próprias obras, pelo nosso próprio mérito, teríamos então a chance de nos orgulharmos, de nos ensoberbecermos. E então teríamos jactância, porque nós merecemos receber este presente. Mas não se trata assim. A Bíblia nos informa, não de obras para que ninguém se glorie. Ninguém chegará no céu reivindicando o que merece. Todos chegaremos lá pela graça, e somente pela graça. Não há outra maneira, não há outra possibilidade. Mas agora, no versículo 10 de Efésios 2, Paulo diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Onde entram as obras? Já que a salvação não é pelas obras. Qual o valor das obras? Qual a importância das obras? Onde elas se encaixam nesta questão da salvação? E a Bíblia diz que nós não somos salvos por causa das boas obras, nós somos salvos para as boas obras. As boas obras não são a causa da nossa salvação, as boas obras são a evidência da nossa salvação. Nós não somos salvos pelas obras, nós não somos salvos pela fé mais as obras, nós somos salvos pela graça mediante a fé que produz as boas obras. As boas obras não são o fundamento, são o resultado, são a evidência de que então temos uma fé genuína e verdadeira. Tiago, na sua carta, disse que a fé sem obras é morta, porque a evidência de uma fé verdadeira, genuína, é que ela produz obras, não para ser salvo, mas porque já foi salvo pela graça. O que nos impulsiona à prática das boas obras não é o desejo de autoglorificação, não é o propósito de demonstrar diante de Deus a nossa própria justiça. Não. A salvação é obra de Deus. A fé é dom de Deus. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. De tal maneira que quando nós praticamos as boas obras, nós estamos demonstrando que esta fé que temos em Deus, em Cristo Jesus, é genuína, é a fé salvadora. Portanto, a causa principal, fundamental da nossa salvação é a graça, maravilhosa graça. A causa instrumental é a fé em Cristo, mas a evidência da nossa salvação são as boas obras. Na medida que você pratica as boas obras, não para ser salvo, mas porque já o foi em Cristo Jesus, estas obras glorificam a Deus que está nos céus e abençoam o nosso próximo que está à nossa volta. Eu espero que esta breve meditação, esta sucinta reflexão, esta análise panorâmica desta verdade magna do cristianismo, a nossa salvação, possa trazer luz à sua mente e aquecer o seu coração. Deus nos salvou por sua graça. Apropriamo-nos dessa salvação pela fé. E a evidência disso é quando nós praticamos boas obras que glorificam a Deus.
e que abençoam o nosso próximo. Seu próximo é quem está ao seu alcance. Não importa a cor da sua pele, não importa a sua etnia, não importa o seu credo religioso, este é seu próximo, que está ao toque da sua mão, que deve ser generosa e bondosa, porque você foi alvo da bondade de Deus e da graça de Deus. Espero que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E se você ainda não colocou sua confiança em Jesus como seu único Salvador pessoal, se você ainda não entregou o seu coração a Jesus, hoje, agora, é o tempo oportuno. Pois a Bíblia também nos adverte: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hoje é o dia oportuno. Invoque a Deus enquanto Ele está perto. Busque a Deus enquanto você pode achá-lo. Hoje é dia de salvação. Hoje as portas da graça estão abertas. Hoje o convite é feito a você, talvez que está cansado, sobrecarregado, tendo batido em tantas portas, tendo colhido tantas frustrações. Hoje Jesus oferece a você gratuitamente a vida eterna. Ele mesmo disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele oferece para você a vida eterna. Em verdade vos digo, quem crê em mim, disse Jesus, tem a vida eterna. Que promessa maravilhosa, que presente bendito, que oferta gloriosa, a graça de